Fala galera, tudo bem com vocês? Tranquilo? Sou o professor Elton e hoje vamos dar sequência aí no plano de estudo tutorado do nono ano do ensino fundamental, é o PET volume 1 de 2021 e estamos na semana número 3, que tem como unidade temática a álgebra. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreva, deixa o seu like aí no vídeo, se possível compartilhe ele com seus colegas. Então o tema da semana, equações do primeiro grau. Cara estudante, nessa semana você vai reconhecer uma equação de primeiro grau com uma e com duas incógnitas, representar uma equação com duas incógnitas no plano cartesiano e resolver situações problema envolvendo grandezas direta e inversamente proporcionais ou não proporcionais. Aí ele trouxe aqui um recapitulando. Vou deixar para vocês efetuarem a leitura aí com calma, tentar recordar um pouquinho desse conteúdo do ano passado. Não é tudo que está no recapitulando que nós iremos utilizar nos exercícios. Essa parte, sim, ela é interessante, como resolver uma equação de primeiro grau. Então, só para a gente relembrar aqui, de maneira prática, o 5 troca de membro, troca de sinal, então ele fica menos 5. Menos 10 com menos 5 dá menos 15. E no final o 3 está multiplicando, ele passa dividindo. Aí menos 15 dividido por 3 vai dar menos 5. É aquela história, né? Para resolver uma equação, a gente deixa letras no primeiro membro, números no segundo. Então a gente pode ficar trocando de lado, a gente pode ficar trocando de membro, desde que troque a operação. Se é mais, passa a ser menos. Se é menos, passa a ser mais. Se está multiplicando, passa dividindo. Se estiver dividindo, passa multiplicando. Tá? Aqui nós temos outros exemplos. Vou deixar para vocês efetuar a leitura aí com calma. Relembrar um pouquinho aí do plano cartesiano, como localizar os pontos do plano cartesiano e como encontrar esses pontos lá na equação com duas incógnitas. Porém, nas atividades, não tem esse plano cartesiano que o exercício trouxe no recapitulando. Lá está mais simples. Então vamos iniciar aqui da seguinte maneira. Questão 1. Para cada item, identifique entre as equações do quadro aquela que representa o problema. Depois resolva essa equação e escreva a resposta do problema. Então vamos lá. Letra A. Em uma barraca de praia, João comprou 2 sucos de mesmo preço, pagou com uma cédula de R$ 50 e recebeu R$ 34 de troco. Qual foi o preço de cada suco? Bom, como que eu posso representar essa situação? Então, o João, ele comprou 2 sucos. Então, vamos colocar aqui, ó. O João comprou 2 sucos de mesmo preço. Mas qual era o preço? Não sei, né? O exercício não falou e é justamente o que ele pergunta. Olha só, qual foi o preço de cada suco? Então, eu não sei o preço do suco. Então, vou imaginar que esse preço aqui seja X. Então, ele comprou 2 sucos. Então, ele comprou 2x. Pagou com uma nota de 50 e recebeu R$ 34 de troco. Então, nós poderíamos dizer o seguinte, que ele tinha 50 reais. Dos 50 reais, ele gastou, ele tirou 2 sucos. Então, ele tirou 2x. Se ele tinha 50 reais e ele tirou 2x, o que sobrou para ele? Ou seja, qual foi o seu troco? Então, o troco está aqui, R$ 34 reais. Então, essa é a equação. 50 menos 2x igual a 34. Então, está aqui a equação. Então, esse é o item A. Vamos resolver? Bom, para resolver, letra de um lado, número do outro. Tá? Então, antes do igual vai ficar as letras. Então, menos 2x está antes. Vou repetir ele e acabou as letras. Vou colocar aqui o sinal de igual. O 34 já está depois, repete. E o 50, troca de membro, troca de operação. Vai ficar menos 50. O menos 2x eu vou repetir. É igual. 34 menos 50, isso dá menos 16. Primeiro membro é negativo. Então, a gente costuma multiplicar por menos 1. Professor, o que significa multiplicar por menos 1? Trocar todos os sinais. Então, o menos 2x vira 2x e o menos 16 vira 16. E agora, para terminar, nós vamos ter o seguinte, x é igual a 16. O 2 que estava multiplicando, ele passa dividindo. Então, isso quer dizer que o x é igual a 16 dividido por 2, 8. Ou seja, o preço de cada suco foi de R$ 8,00. Então, o preço do suco foi de, tá aí, R$ 8,00. Beleza?
Então, esse foi o item A. Vamos para o item B? O item B. Sabrina tem 34 anos e é irmã de Rafael. Ao adicionarmos a idade de Sabrina à metade da idade do Rafael, obtém 50. Qual é a idade do Rafael? Então, o que nós vamos fazer aqui? Olha só. Nós vamos pegar a idade da Sabrina, que a gente sabe que é 34 anos, e vamos simplesmente adicionar essa idade, né, que é a idade da Sabrina, à metade da idade do Rafael. Mas qual é a idade do Rafael? Não faço a mínima ideia. E é exatamente o que aparece na pergunta. Está aqui, ó. Qual é a idade de Rafael? Então a gente não sabe qual é a idade do Rafael. Se eu não sei, eu vou falar que a idade do Rafael é simplesmente um x. Beleza? Então vamos colocar a letra B aqui, olha só. Eu vou pegar a idade da Sabrina, que é 34 anos, e vou somar com a metade da idade do Rafael. Eu vou somar com a metade de x. Então, mais x sobre 2. Metade é pegar a idade do Rafael e dividir por 2. Então, x sobre 2. E no final, isso vai ser igual a 50. Então, está aqui a nossa equação. Olha só, 34 mais x sobre 2 igual a 50. Então, essa é a resposta do item B. E agora a gente vai resolver. De que jeito? Como apareceu uma fração, nós vamos tirar o mínimo múltiplo comum antes e depois. E esse mínimo múltiplo comum de 1 e 2 vai ser o próprio 2. E vamos fazer a equivalência, ou seja, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 34, 68. 2 dividido por 2, 1. 1 vezes x, x. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 50, 100. Denominadores iguais, a gente pode simplificar. Sobrou, então, 68 mais x é igual a 100. E agora a gente vai organizar. O x eu vou repetir. X é igual. Então, x é igual a quem? X é igual a 100. O 68 troca de membro, troca de operação, então ele vai ficar negativo. Então, o x vai ser igual a 100 menos 68. Então, isso vai ser igual a 32. Então, perguntou qual a idade de Rafael. A idade é... Então, a idade é de 32 anos. Beleza? Então, essa foi a questão número 1. Dando sequência, na correção da semana 3, nós temos aqui a questão número 2. E essa questão diz o seguinte: Karina participou de um concurso dividido em duas fases. Na primeira fase, ela obteve uma nota e na segunda fase obteve 3 pontos a mais que na primeira. A nota final dos candidatos desse concurso foi calculada assim: nota 1 mais 2 vezes a nota 2 dividido por 3. Sabendo que a nota final de Karina foi 8, que nota ela tirou em cada fase? Então vamos lá, olha só, vamos colocar assim. Então, primeira fase e segunda fase. Quanto que ela tirou na primeira fase? Não faço a mínima ideia, né? Então, na primeira fase ela obteve uma nota, a gente não sabe quanto é. E na segunda fase ela obteve 3 pontos a mais que na primeira. Opa, na primeira fase eu não sei. Mas na segunda fase eu sei, né? A segunda fase é 3 pontos a mais que a primeira. Então, a segunda fase é 3 pontos a mais que a primeira. Mas qual foi a nota da primeira fase? Não sei. Então, eu falo que foi x. Então, se na primeira fase foi x, na segunda foi x mais 3. Né? Porque foi 3 pontos a mais que a primeira. Então, está aí a nota da Sabrina na primeira fase e na segunda. Numa foi x, na outra foi x mais 3. E como que calcula a nota final? Pega a primeira nota, soma com 2 vezes a segunda nota e depois divide por 3. Beleza? Só que essa nota da Sabrina a gente conhece. Sabrina não, né? Karina. Por que eu tô falando Sabrina, gente? Perdão, tá? A nota da Karina a gente conhece. A gente conhece a nota da Karina. Ela tirou 8 no final. Então, esse resultado aqui no final tem que ser igual a 8. E agora nós vamos substituir. A primeira nota, quanto que ela tirou? X. Então, x mais 2 vezes. Quanto que ela tirou na segunda nota? X mais 3. Então, x mais 3.
dividido por 3, isso tem que ser igual a 8. Por que eu coloquei parênteses aqui? Porque a segunda nota é uma soma. Se é uma soma, a gente tem que colocar parênteses. Vamos resolver agora? Vai ficar assim, x mais 2 vezes x, 2x. 2 vezes 3, 6. Isso dividido por 3, que tem que ser igual a 8. No numerador, x mais 2x, isso vai dar 3x mais 6 sobre 3 é igual a 8. Como que eu posso resolver isso aqui agora? A gente pode resolver igual proporção, porque é uma proporção. Então, para resolver, nós vamos realizar aqui o produto dos meios igual ao produto dos extremos. Nós vamos simplesmente multiplicar em x. Então, tem o seguinte, ó, 3x vezes 1, 3x. 6 vezes 1, 6, é igual. 3 vezes 8, 24. E agora a gente vai finalizar. 3x é igual a 24. 6 troca de mesmo, troca de sinal, troca de operação. Então tá lá, menos 6. Portanto, 3x é igual a 24 menos 6, 18. O 3 está multiplicando, é hora dele passar dividindo. Então, o nosso x vai ser igual a 18 dividido por 3, 6. O que o exercício pediu? A nota dela em cada uma das fases. Então, a resposta vai aparecer aqui no cantinho, ó. Primeira fase. Na primeira fase, ela tirou x. E o x vale 6. Então, ela fez 6 pontos. Na segunda fase, ela fez x mais 3. Como o x é 6, 6 mais 3, 9 pontos. Beleza? Então, está aqui a nossa resposta. As notas da Karina na primeira fase e na segunda fase. Dando sequência na correção da semana número 3. Questão 3. Marcos comprou 2 calças e 3 camisas e gastou ao todo R$200. Letra A. Sendo x o preço de uma calça e y o preço de uma camiseta, ou melhor, de uma camisa, escreva a equação que representa essa situação. Então, ele pede para usar o seguinte, x é o preço da calça e y é o preço da camisa. Ele comprou 2 calças. Então, se a calça custa x, ele comprou 2x. Mais 3 camisas. Como o preço da camisa é y, ele comprou 3y. Então, a letra A está pronta. Beleza? Letra B. É possível que cada calça tenha custado R$65 e cada camiseta tenha custado R$30? Não sei. O que a gente pode fazer? Verificar. Mas como? Então, essa é a expressão que representa o que ele gastou. 2 calças mais 3 camisas. Aí no item B, fala que a calça custou R$65. A calça é o X. Então, no lugar do X, eu vou colocar 65. Mais 3 vezes, quanto vale o Y? Quanto vale a camiseta? A camiseta vale R$30. Então, mais 3 vezes 30. 2 vezes 65 dá 130. 3 vezes 30 dá 90. 130 mais 90 dá 220. Porém, ele não gastou 220, né? O exercício afirma para a gente que ele gastou ao todo R$200. Então, é possível que cada calça tenha custado 65 e cada camiseta 30? Não. Beleza? Vamos para o item C. Determine pelo menos 3 soluções para a equação do item A. Então, está aqui. 2x mais 3y. Esse é o valor que ele gastou. E a gente sabe que isso tem que custar 200. Então, nós queremos aí 3 respostas, 3 soluções. Ou seja, quanto poderia custar uma calça e uma camiseta, né? Engraçado que aqui fala camiseta e aqui fala camisa, né? E lá em cima eu tinha trocado, mas aqui embaixo voltou a aparecer camiseta. Então, quanto custa cada uma? O que a gente pode fazer? Nós podemos brincar com os números. A gente pode imaginar o seguinte. O X é a calça. Vamos imaginar que a calça ela custe um certo valor. Vamos imaginar que a calça ela custe, sei lá, R$10. Vamos imaginar que uma calça custa R$10. Então, quanto vai custar
uma camiseta ou uma camisa. Então, o que eu vou fazer? No lugar do x, eu vou colocar 10. Vai ficar assim. 2 vezes 10 mais 3 vezes y é igual a 200. 2 vezes 10, 20. Mais 3y é igual a 200. Então, a gente tem aqui 3y é igual a 200. 20 troca de lado, troca de sinal. Menos 20. Então, eu tenho y é igual a 200 menos 20, 180. O 3 está multiplicando, passa dividindo. Então, o y custaria quanto? 180 por 3, 60. Então, se a calça custa R$10, a camisa ou a camiseta ela vai custar R$60. Seria a minha primeira resposta. Vamos pensar numa segunda resposta? A gente poderia vir aqui e escolher um outro valor para o x ou um outro valor para o y. Aí o critério é de vocês. Vocês podem brincar com os números à vontade. Tem aí infinitas soluções. Tá? Eu vou imaginar aqui que o x agora ele vai valer 40. Então, se o x valer 40, vai ficar assim. 2 vezes 40 mais 3y é igual a 200. Então, eu tenho 2 vezes 40, 80, mais 3y igual a 200. Então, eu tenho 3y é igual a 200. 80 troca de membro, troca de sinal. Menos 80. Será que vai caber? Vamos lá. Y é igual a 200 menos 80, 120. O 3 está multiplicando, passa dividindo. Então, o y vai valer 120 dividido por 3, 40. Então, se a calça custa 40, a camiseta também vai custar 40. Beleza? Dá para fazer outras respostas? Dá para a gente brincar à vontade aí com os números. Vamos pegar mais uma resposta? Vou imaginar aqui no cantinho, se o meu x agora, se ele fosse, sei lá, 55. Claro que eu estou pegando números que lá no final vai dar o número inteiro, né? Não vai dar vírgula. Não é qualquer número que vai dar o número inteiro no final, mas tem infinitas respostas. Então, no lugar do x, eu vou colocar 55. Então, vai ficar 2 vezes 55 mais 3y igual a 200. 2 vezes 55 dá 110, mais 3y igual a 200. Então, a gente tem aqui 3y é igual a 200 menos 110. Né? Troca de membro, troca de sinal. Então, y vai ser igual a 200 menos 110, 90. O 3 está multiplicando, passa dividindo. Então, y vai ser igual a 90 por 3, 30. Ou seja, se a calça custar R$55, a camisa ou a camiseta ela vai custar R$30. Beleza? Lembrando que você pode escolher o valor que você quiser para x, tá? Então, calça 10, camisa 60. Ou calça 40, camisa também 40. Ou ainda aqui, calça 55, camisa 30. Tranquilo? Continuando aí a nossa correção. Nós temos aqui a questão 4, leia a tirinha. Nadando borboleta, a gente gasta 700 calorias por hora. Legal, né? Muito. Pena você não conseguir nadar nem um minuto. Considere, nesse caso, a quantidade de calorias e tempo gastos são grandezas diretamente proporcionais e responda as questões a seguir. Quantas calorias o pai de Amandinho vai gastar nadando borboleta por 15 minutos, 36 e 1h30? Então, qual é a informação principal aqui do exercício? Olha só. Nadando borboleta, a gente gasta 700 calorias por hora. Então, vou colocar aqui, ó, 700 calorias por hora. Então, vou até modificar. 700 calorias em 1 hora. Beleza? 700 calorias por hora, 700 calorias em 1 hora. Porém, aqui, os dois primeiros itens estão em minutos. Então, eu vou modificar essa informação. Eu vou falar que a gente gasta 700 calorias em 60 minutos. Beleza? Então, agora a gente vai para uma regrinha de 3 bem simples. A gente vai colocar assim, ó, 700 calorias a gente gasta em
60 minutos. E em 15 minutos? E em 15 minutos, a gente gasta quantas calorias? Então, como é diretamente proporcional, a proporção já está montada. X vezes 60, 60x, que é igual a 700 vezes 15. Então, vamos colocar aqui no cantinho, ó. Vou fazer 15 vezes 700. Por que coloquei o 700 embaixo? Porque esses dois zeros eu já vou abaixar eles. Está aqui esse, está aqui esse. 7 vezes 5, 35, vai 3. 7 vezes 1, 7, com 3, 10. Então, vai dar 10.500. Então, está aqui 10.500. Agora, o 60 está multiplicando, passa dividindo. Então, 10.500 dividido por 60. A gente pode aproveitar e simplificar. Posso cortar um zero em cima e um zero embaixo. Ou aproveitar aqui e dividir. Vamos dividir aqui por 60. Então, dividindo por 60, vou fazer a mesma coisa. Vou cortar um zero aqui. E vamos dividir, então. Eu tenho 105 por 60, ou melhor, 105 não, né? Como eu cortei os zeros, é 1050 por 6. Então, 10 por 6 dá 1. 1 vezes 6 dá 6. Sobra 1. Sobra 1 não, sobra 4, Elton. 10 menos 6, 4. Abaixo 5. 45 por 6 dá 7. 7 vezes 6, 42. Sobra 3. Abaixo o último zero. 30 por 60 dá 5. 5 vezes 60 dá 30. E sobra nada. Então, em 15 minutos, a gente vai perder um total de 175 calorias. Beleza? Então, esse foi o primeiro item. Vou colocar aqui, ó, primeiro item. Segundo item, vamos utilizar a mesma informação, né? 700 calorias em 60 minutos. Então, tá aqui. 700 calorias em 60 minutos. E em 36 minutos? Em 36 minutos, quantas calorias? Então, chamei de x. Então, x vezes 60. 60x é igual a 700 vezes 36. Então, vou abrir um espaço aqui. Então, nós temos 700 vezes 36. Então, vou trocar a ordem novamente para aproveitar os zeros. Vou colocar aqui 36 vezes 700. Esses dois zeros eu já irei abaixar. Está aqui. 7 vezes 6, 42, vai 4. 7 vezes 3, 21. Com 4, 25. Então, 25.200. E agora, o nosso x, então, vai ser igual a 25.200 dividido por 60. Vou aproveitar aqui e vou dividir, então, por 60. Vou cortar um zero de cada lado também. Tá? Então, vamos lá. 25 por 6 dá 3. Ou melhor, dá 4. 4 vezes 6, 24. Sobra 1. Abaixo 2. 12 por 6 dá 2. 2 vezes 6 dá 12. Sobra nada. Abaixo o 0. 0 por 60, ou melhor, 0 por 6 dá 0. Então, em 36 minutos, nós iremos perder um total de 420 calorias. E agora vamos fazer aqui o último item. Vamos apagar. Então, aquela informação inicial, ela vem junto, né? É a nossa base para resolver o exercício. 700 calorias a gente perde em 60 minutos. E 1h30? Bom, 1h30 corresponde a quantos minutos? 1 hora são 60 minutos, meia hora são 30. Então, 60 mais 30 vai dar 90. Então, e em 90 minutos? Quantas calorias? Então, nós temos x vezes 60, 60x novamente, que é igual a 700 vezes 90. Nesse caso está fácil. 7 vezes 9 dá 63. Aí eu tenho 1, 2, 3 zeros. 1, 2, 3 zeros. Então, x é igual a 63.000 dividido por 60. Vou simplificar um zero em cima e um zero embaixo. E vamos ter o seguinte.
6 dividido por 6 dá 1, sobra nada. Depois 3 por 6 não dá, dá 0. 30 por 6 dá 5, então vai ficar 1.050 calorias. Já que não sobrou espaço para a gente desenvolver os cálculos. Beleza? Então esse foi o item A. Em 15 minutos nós vamos perder 175 calorias. Em 36 minutos, 420. E 1h30, 1.050. Dando sequência nessa questão, nós temos aqui o item B. Quantos minutos o pai de Amandinho nadou borboleta, sabendo que ele gastou 140 calorias? Então lembra aquela informação que nós colocamos? Nós vamos continuar usando ela. 700 calorias a gente gasta em 60 minutos. Se o pai de Amandinho gastou 140 calorias, qual foi o tempo que ele passou nadando? Então, 140 calorias, ele vai gastar quantos minutos? Então, vamos fazer a mesma coisa. 700 vezes x, 700x é igual 140 vezes 60. Então, vamos multiplicar só 14 vezes 6. 14 vezes 6, 6 vezes 4, 24, vai 2. 6 vezes 1, 6, com 2, 8. Então, vai dar 84. Só que tem 1 e 2 zeros. Então, está aqui 1, 2 zeros. Logo, o nosso x vai ser igual a 8.400 dividido por 7. Ou melhor, por 700. Aí eu posso simplificar os zeros, 2 em cima, 2 embaixo. E sobrou 84 dividido por 7. Isso vai dar 12. No caso, 12 minutos. Então, esse é o tempo que ele passou nadando borboleta para perder 140 calorias. Temos ainda aqui a letra C. Para essa situação, represente por meio de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas a relação entre as grandezas tempo em minutos, x, e calorias gastas, y, pelo pai de Amandinho. Então, o que nós sabemos? Primeiro, 700 calorias, vou até escrever agora, 700 calorias, a gente consegue perder em 60 minutos. Aí o exercício fala assim, olha só, é para a gente representar uma equação com duas incógnitas. Sabendo que o tempo gasto no nado é x e a caloria gasta é y. Então, a caloria é y, então tem aqui agora y calorias, e o tempo, x minutos. E vamos realizar o produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, tenho 700 calorias vezes x, 700 vezes x, que é igual a y vezes 60, ou 60 vezes y. Aí a minha equação, eu vou deixar ela assim, olha só. 700x, 60y troca de membo, troca de sinal, isso é igual a zero. Então, essa é a equação que relaciona o tempo com a quantidade de calorias perdidas, ou posso deixar essa equação. Aí a escolha é de vocês, beleza? Para finalizar essa semana, nós temos aqui a questão número 5. Represente cada situação a seguir com uma equação de primeiro grau com duas incógnitas. Determine pelo menos 4 pares ordenados para cada equação e represente-os em um plano cartesiano, traçando a reta que representa o conjunto das soluções de cada equação. Letra A. O perímetro de um retângulo é igual a 20. Então, primeiro já peço desculpas, que eu falei que nessa atividade não teria plano cartesiano, e apareceu o plano cartesiano aqui no último exercício, eu não tinha percebido. Tá? Então, vamos resolver. Então, primeira coisa, eu preciso representar o perímetro de um retângulo sendo igual a 20. Mas como assim que eu vou representar o perímetro? Eu já sei quanto vale o perímetro. Sim, mas eu preciso saber quanto vale os lados desse retângulo. Então, imagina essa ideia aqui. Estou colocando aqui um retângulo, só para a gente tentar ilustrar. Está aqui o meu retângulo. Eu não sei quanto vale o comprimento e não sei quanto vale a largura. Então, eu vou falar que aqui vale x e aqui vale y. Logo em cima também é x e do outro lado vale y. O que é perímetro? Somar todos os lados.
Então, x mais y mais x mais y. Está aqui, ó, x mais y mais x mais y. Isso tem que dar quanto? Isso tem que dar 20. Então, x mais x, 2x, y mais y, 2y igual a 20. Como todos os termos são múltiplos de 2, eu vou simplificar, eu vou dividir tudo por 2. Então, 2x dividido por 2 dá x, 2y dividido por 2 dá y, 20 dividido por 2 dá 10. Então, essa é a equação de primeiro grau com duas incógnitas que pediu para a gente desenvolver, para a gente representar. Até apareceu aqui, ó. Represente cada situação com uma equação de primeiro grau com duas incógnitas. Representei. Agora, determine pelo menos 4 pares ordenados para cada equação. Então, agora eu quero saber 4 valores aí para x e para y que torna essa equação verdadeira. Então, poderia ser o seguinte. O x, vou colocar aqui em vermelho, só para poder ficar um pouquinho diferente. O x, ele poderia ser 5. Aí o y tem que ser quanto? Tem que ser 5 também. O x, ele poderia ser 4. E o y, ele vai ter que ser 6, porque 4 mais 6 tem que dar 10. Aí eu tenho que o x, ele poderia ser 3. E o y, aí ele teria que ser 7, porque 3 mais 7 vai dar 10. Como ele pediu pelo menos 4 pares ordenados, vamos colocar mais um. Poderia imaginar o seguinte, o x é 6. Aí o y tem que ser 4. Beleza? Então tá aí os nossos possíveis valores. Mas vamos representar eles com pares ordenados. Então vou colocar assim, ó. Vamos colocar agora em azul. O primeiro par, 5 e 5. Então tá aqui. 5 e 5. Segundo par, 4 e 6. Terceiro par, 3 e 7. Quarto par, 6 e 4. E agora nós vamos então representar no plano cartesiano. Como eu fui pego de surpresa, eu nem tenho esse plano cartesiano pronto, então vou ter que construir. Então vou fazer aqui o meu eixo x e o meu eixo y. Então tá aqui o meu eixo y e aqui o meu eixo x. Então eu vou dividir aqui agora assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E no y a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos agora localizar os pontos. Primeiro ponto, 5 e 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 e 5. Meu primeiro ponto vai estar aqui, minha primeira solução. Segunda, 4 e 6. Então, o 4 está aqui, o 6 está aqui. Nossa segunda solução. Terceira, 3 e 7. Então, o 3 está aqui, o 7 está lá em cima. Então, lá em cima está o terceiro ponto. E depois 6 e 4. Bom, o 6 está aqui, o 4 aqui. Então, está aqui o 6 e o 4. E pede para a gente finalizar traçando a reta que representa o conjunto das soluções. Então, a minha reta está aqui. Olha só, vamos ver se sai bonitinha. Vou fazer ela de azul. Deixa eu ver. Está aqui minha reta. Então, essa reta representa todas as soluções. Beleza? Então, esse foi o item A. Vamos para o item B? Então, item B. A soma da idade de Maria com o dobro da idade de Pedro é igual a 18. Bom, mas qual é a idade da Maria? Então, vamos lá. Qual é a idade da Maria? Não sei. Eu vou chamar de X. E a de Pedro? Eu também não sei. Eu vou chamar de Y. Aí o exercício, ele fala assim, olha só. A soma da idade da Maria com o dobro da idade do Pedro é 18. Então, a soma da idade da Maria, que é X, mais o dobro da idade do Pedro,
Então é 2y, isso tem que dar 18. Então essa é a equação. Vamos então calcular agora possíveis valores para x e y. Tá? Vamos imaginar o seguinte, olha só. Eu não sei os valores, não sei as respostas. Então vamos imaginar aqui que o x seja, sei lá, 4. Se o x for 4, quanto vai valer o y? Ah, não sei. Então a gente vai puxar aqui o seguinte, ó. X mais 2y é igual a 18. Se o x for 4, então no lugar do x eu coloco 4. 4 mais 2y é igual a 18. Então 2y é igual a 18. 4 troca de meio, troca de sinal. No final, y é igual a 18 menos 4 dá 14. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Então y vai dar 7. Beleza? Então se o x for 4, o y é 7. Vamos imaginar que o x seja 6. Então, e se o x for 6? Aí vai ficar assim. No lugar do x, 6. E vamos resolver. Então, 2y é igual a 18. 6 troca de membro, troca de sinal. Vai ficar menos 6. Então, vou colocar aqui direto já. Y vai ser igual a 18 menos 6, 12. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, y vai dar 6. Então, se o x for 6, o y tem que ser 6. Vamos escolher pelo menos mais 2 valores para x. Então, vou pegar aqui mais 2 valores para x. Vou pegar aqui, se o x for 8, qual vai ser o valor do y? Então, se o x for 8, no lugar do x eu coloco 8. 8 mais 2y igual a 18. Então, 2y é igual a 18. 8 troca de membro, troca de sinal. Então, y é igual a 18 menos 8, 10. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, 10 dividido por 2, 5. Então, está aqui o y igual a 5. E por último, se o x for 10, quanto vai valer o meu y? Então, se o x for 10, no lugar do x aqui eu vou colocar 10. Então, 10 mais 2y igual a 18. 2y igual a 18. 10 troca de membro, troca de sinal, menos 10. E no final a gente tem y igual a 18 menos 10, 8 sobre 2. Que vai dar 4. Então, aqui o y tem que ser 4. Então, quais são os pares ordenados? 4 e 7. Então, está aqui 4 e 7. 6 e 6. 8 e 5. E 10 e 4. E vamos agora, então, representar no plano cartesiano, novamente, né? Como eu não sabia que ia aparecer esse plano cartesiano, eu não coloquei o plano cartesiano bonitinho. Então, vamos montar um aqui. Esse vai ser o meu eixo x e esse vai ser o meu eixo y. Beleza? Então, está aqui eixo y e aqui o eixo x. Vamos tentar dividir aqui em tamanhos iguais. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não ficou perfeito, mas vai dar para fazer o exercício. No y, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos agora então localizar os pontos. Primeiro, 4 e 7. 1, 2, 3, 4 e 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ligando aí os dois valores, nós temos o primeiro ponto, que é a primeira solução. Segundo, 6 e 6. Então, 4, 5, 6 e 6. Então, o segundo ponto está aqui, 6 e 6. Terceiro ponto, 8 e 5. Então, está aqui o 8 para x, 5 para y. Então, 8 e 5 está aqui. E por último, 10 e 4. Então, 10 para x, 4 para y. Está aqui o nosso quarto ponto. Tem que imaginar uma reta aí passando pelos 4 pontos. Se não achar, está errado, né? Então, vou fazer o seguinte. Está aí. Então, essa seria a minha reta passando pelos 4 pontos, né? A segunda parte não ficou tão perfeita. Vamos ver se dá para tapear agora. Tá aí. Então, o gráfico da nossa reta passando por todas as soluções da nossa equação.
Peço desculpas aí pelo gráfico, né? Peço desculpas pela informação no início. Eu tinha olhado os exercícios, mas não vi que tinha plano cartesiano. Beleza? Qualquer dúvida deixa aí nos comentários e até a próxima. Um grande abraço.